E é assim que eu organizo o meu conhecimento depois de ter lido esse livro. É uma grande rede de ideias interconectadas. Cada bolinha aqui representa uma nota que contém conhecimento que eu sei sobre algum tópico. E esses tópicos se relacionam entre si. E o que eu vou trazer nesse vídeo aqui é um método que eu conheci nesse livro aqui, How to Take Smart Notes, que em tradução literal seria Como Tomar Notas de Maneira Inteligente. E ele se propõe a apresentar uma técnica para melhorar a tua escrita, o teu aprendizado e o teu pensamento. Esse vídeo aqui ele não tem relação direta com programação, que seria a ideia desse canal, mas eu achei interessante trazer mesmo assim, porque mudou a forma como eu estudo, como eu tomo notas de conceitos que eu me deparo na internet, sobre vídeos, sobre livros que eu leio, sobre assuntos que eu me interesso. E eu acho que é uma metodologia essencial e que todas as pessoas que estão buscando progredir de maneira intelectual deveriam ter. Hoje em dia, nossa realidade, vocês já sabem, é de sobrecarga de informação. Os conteúdos eles estão cada vez mais abundantes e mais curtos. Então, ao longo de um dia, muitas vezes nós somos expostos a sei lá, 1000 ideias diferentes. Porque se vocês não tomarem o hábito de documentar os conceitos que são expostos todos os dias e buscar entender quais são as relações que eles têm com o que vocês já sabem, tudo que vocês estudam hoje vai ser esquecido daqui uma semana, daqui a um mês. Então esse livro apresenta uma estratégia baseado em interconexão, que é esse grande grafo que eu estou apresentando aqui, mas eu vou explicar um pouco melhor isso ao longo do vídeo. Primeira pergunta que pode ser: que aplicativo é esse que eu estou utilizando? Talvez alguns de vocês já conheçam o Obsidian. Ele é um aplicativo para que vocês criem notas, da mesma forma como o Apple Notes, Evernote, Google Keep. Ele é uma alternativa para isso, mas ele é bem interessante porque ele permite que a gente conecte notas entre si e visualize essas relações. Mas o método que eu vou apresentar no livro, na verdade, não tem relação com nenhum aplicativo digital. Tudo começa com esse cara aqui, Niklas Luhmann. O Luhmann, ele foi um sociólogo alemão do século passado, e até a Wikipedia cita aqui que a obra dele era muito vasta. O cara escreveu mais de 14 mil páginas em vida. Só que a parte mais interessante do Luhmann é que os livros dele eram muito amplos, falavam não só sobre sociologia, mas também falavam sobre amor, sobre política, ele falava sobre economia, falava sobre tecnologia, e a galera sempre ficou muito chocada do tipo, Luhmann, como é que tu consegue ser um cara que escreve tantos livros, produz tantos artigos, e os teus livros e artigos eles são muito diversos entre si, eles conseguem conectar ideias que ninguém mais tá vendo. Ele era um cara muito criativo além de produtivo. E o Luhmann sempre dizia, cara, é a minha sleepbox, é a minha... Ele é um alemão, então o termo original em alemão era meu Zettelkasten. Inclusive é o nome do método que eu vou apresentar pra vocês daqui a pouquinho. E sempre acharam isso interessante, mas nunca foram a fundo investigar o que significava de fato isso. Quando o Luhmann morreu, foram de fato tentar investigar do que ele estava falando. E encontraram nos arquivos do Luhmann um vasto arquivo de notas. O Luhmann ele desenvolveu ao longo da vida dele um sistema para tomar notas sobre literatura que ele lia, ideias que ele tinha e poder conectar essas ideias, e ele fazia isso de maneira física. Ele fazia isso de fato com caixas, onde ele pegava notas e ia conectando as notas entre si e desenvolveu esse grande sistema que permitia que ele fosse tão produtivo e tão criativo. O livro How to Take Smart Notes ele é muito focado em escrita acadêmica, ou seja, quem tem a intenção de produzir artigos científicos, livros de cunho científico, só que na verdade eu li buscando me desenvolver melhor como produtor de conteúdo aqui na internet. Como que eu posso fazer para todo o conhecimento, todo o conteúdo que eu sou exposto constantemente, eu poder traduzir isso em vídeos como esse que eu tô trazendo para vocês aqui, ou conectar ideias diferentes e criar coisas novas. E para quem já teve a experiência de produzir conteúdo, sabe que a grande dificuldade é que todo dia tu tem que criar coisas novas do zero, e às vezes tu não tem ideias. E o livro ele defende a ideia de que quando tu desenvolve o hábito de tomar notas sobre coisas que tu está sendo exposto, tu nunca mais vai ser prejudicado pelo problema da tela em branco, a paralisia da tela em branco. O que seria a paralisia da tela em branco? É quando tu precisa escrever alguma coisa, produzir algum conteúdo e fica sem ideias. E a ideia do livro é que, na verdade, gente, a gente passa a nossa vida inteira produzindo conteúdo. A gente já sabe muitas coisas, existe muito conhecimento organizado aqui, só que na hora que a gente vai escrever ou a gente vai documentar o que a gente sabe, como ao longo da vida a gente nunca tomou nota sobre as coisas, na hora que eu vou ter que produzir o conteúdo é como se eu não tivesse feito nada. Só que a ideia que ele defende é que a gente mude essa forma de trabalho para ao longo da nossa vida inteira a gente ir tomando notas, e quando a gente precisar expressar esse conhecimento de alguma forma, a gente não vai precisar escrever nada do zero, tudo já foi escrito a priori, vai ser só uma questão de reorganização. E ele se baseia muito no Luhmann e na metodologia dele.
Como eu já comentei anteriormente, o nome da metodologia dele está se popularizando, se chama Zettelkasten, que em tradução eu acho que em alemão significaria caixa de notas, caixa de ferramentas ou sleepbox em inglês. Como que o Luhmann trabalhava e alimentava esse sistema? Todo dia ele lia livros ou ele tinha ideias, ele carregava com ele fichinhas de papel pequenininhas que eram justamente iguais a essas aqui. Esse pequeno tamanho aqui, uma fichinha, sei lá, um pouquinho menor que uma folha A5. Ele tinha dois tipos de notas iniciais, o que ele chamava de fleeting note, que são notas de ideias ou notas bem de rascunho, ideias que eu tive, que não estão bem desenvolvidas, mas eu coloco ali porque eu não quero perder essa ideia. E notas do tipo literatura, que seria o seguinte, vamos supor que eu pegue esse meu livro aqui. O livro, ele tem uma série de conceitos aqui dentro e vamos supor que eu leia um tópico em específico que me chamou a atenção, ao invés de documentar o livro inteiro, ele pegava e documentava apenas pequenos trechos do livro e colocava nessas notas de literatura. Então, essas notas de literatura aqui, elas nos expressam uma mudança de paradigma muito importante que quem vai utilizar o método Zettelkasten tem que ter, que é pensar ao contrário. O que significa pensar ao contrário? Nós estamos acostumados a quando a gente estuda alguma coisa, vou para a escola, vou estudar um curso de programação, em geral a gente costuma pensar e organizar o nosso conhecimento numa estrutura top-down, de cima para baixo. Ou seja, estou na aula de matemática, então eu vou colocar aqui a grande caixa chamada matemática e todos os conceitos da matemática embaixo. Eu estou na caixa programação em Python, então todos os conceitos da programação em Python vão colocar aqui embaixo. E essas caixinhas aqui, raramente elas se interconectam. Em geral, os conhecimentos de matemática eu acabo não levando muito para cá, a não ser que alguém me diga de maneira explícita que eu tenho que conectar aqui álgebra linear com machine learning ou com programação, não sei. Mas em geral essas caixas ficam separadas. Quem utiliza o Zettelkasten e o Luhmann, ele tinha uma abordagem ao contrário. Ele não acreditava na ideia de que existem disciplinas no mundo. Na verdade, disciplinas são apenas caixas imaginárias que nós, seres humanos, criamos para poder colocar as coisas e organizar. Mas na prática, só o que existem são conceitos individualizados. Ou seja, na matemática, álgebra linear, probabilidade estatística, equações de segundo grau são conceitos que foram criados para resolver outros problemas. A álgebra linear, por exemplo, aparece na computação, aparece na física, aparece na química, a probabilidade estatística, então, aparece em todas as disciplinas, até na medicina. Ou seja, os conceitos por si só, eles não pertencem a grandes caixas, eles estão espalhados entre muitas coisas. Então, para a gente poder conectar notas, é importante que a gente desenvolva uma metodologia, uma forma de pensar chamado bottom-up, de baixo para cima, do conceito para as abstrações. E isso é muito importante que vocês entendam, porque quando eu for mostrar uns exemplos aqui de criação de nota, entender a diferença entre o modo de pensar top-down e bottom-up é extremamente importante. E lembrem, todos nós aprendemos desde a escola a estudar no formato top-down. Para a gente ser criativo, produzir coisas genuinamente novas, é importante que a gente aceite, comece a pensar de uma forma bottom-up. E beleza, então o Luhmann tinha esse conceito. As notas de literatura do Luhmann, na verdade, eram apenas conceitos que ele estava observando em algum livro. Ele leu um livro sobre, esse aqui é sobre machine learning para o mercado financeiro. Ele pegou um conceito ali de machine learning, colocou, criou uma notinha. No livro tal, o autor disse que o uso de feature importance no machine learning é relevante só para um caso específico. É um conceito daquele livro ali. E bom, ele está diante dessa nota. Qual que é o próximo passo? Ele pega essa nota aqui e ele sempre se pergunta, como que essa nota, como que isso que eu aprendi tem conexão com o restante do meu conhecimento, com o que já está na minha Sleepbox? E agora ele desenvolve um trabalho ativo e não mais passivo, de simplesmente receber o conhecimento e aceitar, mas ele recebe esse conhecimento e ele ativamente tem que perguntar, como que isso aqui se conecta com o que eu já sei? E essa é a grande mágica da coisa, porque quando tu começa a desenvolver esta forma de pensar, tu começa a desenvolver as tuas próprias conexões, as tuas próprias ideias, que galera, hoje em dia ninguém mais tem as suas próprias ideias. Reparem que a gente está numa sociedade onde todo mundo se copia o tempo inteiro. Abre o TikTok, alguém inventa uma trend nova, todo mundo começa a imitar essa mesma trend, alguma outra pessoa muda alguma trend, a galera acha que é aquele cara que manda, mas ele está seguindo alguém de fora que inventou essa trend. Todo mundo se copia hoje em dia, as ideias são muito copiadas. Mesmo na política, a gente costuma ver pessoas que têm um tipo de pensamento, é raro pessoas que pensam de um jeito. Não queria entrar nesse tópico, mas só fazendo um pequeno comentário.
Galera que costuma pensar de maneira mais libertária, ou sei lá, com pensamentos de direita, é muito raro aceitar qualquer tipo de pensamento aqui na esquerda, porque parece que tu só pode aceitar uma caixa como um todo. E na verdade as coisas elas são muito mais interconectadas, o mundo ele é muito mais interconectado. Conhecimentos de matemática vão estar na medicina, conhecimentos de direita podem fazer sentido com conhecimentos de esquerda, conhecimentos de Python podem fazer sentido com conhecimento de JavaScript. Essa é a grande mágica da coisa, é vocês desenvolverem os próprios pensamentos. E por isso é tão importante essa parte mais ativa de conectar esta nota com o que eu já sei. E o Luhmann pegava essas notas e colocava aqui. Cara, eu acho que essa nota se conecta com isso, que tá em alemão, tá difícil de ver, mas significaria. Quais as conexões aqui? Tá conectado com a nota 13YG, é uma nomenclatura que ele deu, porque ele estava utilizando um sistema analógico, né, gente? Não tinha como fazer conexões que nem essas que eu faço aqui com as minhas notas. Mas essa era a grande mágica. Se perguntem, como que esse novo conceito que vai entrar agora na minha caixa de conhecimento se relaciona com o que eu já vi? Então deixa eu mostrar para vocês alguns exemplos aqui. Isso aqui é uma grande nota que eu fiz com conhecimentos do livro, desse mesmo livro aqui, How to Take Smart Notes. E repara que aqui eu estou utilizando inicialmente uma estrutura top-down, ou seja, eu criei a caixa, How to Take Smart Notes, e coloquei todos os conceitos do livro. Mas daqui a pouquinho eu já vou começar a utilizar uma estrutura bottom-up. Então aqui tem uma série de tópicos que eu fui vendo no livro. Aqui eu comentei até sobre a ideia da paralisia da tela em branco. E tem um dos aspectos do livro que o autor defende que na hora de escrever, de produzir conteúdo, de sermos ativos em criar, ele defende que sigam o que tu tá afim de fazer. Siga a tua vontade. Isso vai te dar maior conexão, vai te produzir mais estado de flow, porque tu vai estar trabalhando em algo que tua criatividade está te puxando, não te força a fazer coisas. E ele defende aqui uma ideia que ele afirma que nada nos motiva mais do que a experiência de nos tornarmos melhores no que já fazemos. Isso aqui é um ponto de vista dele, vocês podem concordar ou discordar. Mas a grande sacada é que, ao mesmo tempo que eu estava lendo esse livro aqui, que é um livro sobre escrita, sobre estudo, eu também estava estudando sobre marketing. No marketing é muito importante a gente conseguir compreender o conceito de desejo. Para a gente conseguir vender um produto, para a gente conseguir influenciar uma pessoa a fazer alguma coisa, é muito importante que as nossas palavras, nossa linha argumentativa se conecte com o desejo que essa pessoa tem. E eu tenho uma nota aqui que eu estou compilando várias coisas que eu sei, eu aprendi sobre o desejo do ponto de vista de marketing. E isso aqui, por mais que ele esteja falando sobre motivação para produzir, eu posso adaptar essa ideia aqui e pensar do ponto de vista do marketing. Pô, se eu for fazer campanhas publicitárias, por que não tentar fazer campanhas publicitárias focadas na ideia de tentar transformar a pessoa em uma versão melhor dela mesma do que ela já faz? E para quem já acompanha a Asimov há um tempo no Instagram, sabem que a gente é muito ativo em anúncios, eu produzo muitos anúncios lá. E uma das identidades novas da empresa é tentar defender a ideia de programação para não programadores, que a gente fala bastante aqui no YouTube. Seria a gente acreditar que pessoas que estudam programação e decidem utilizar na sua própria área de ensino tendem a ser melhor do que as pessoas que já estão lá e não utilizam programação, porque é uma ferramenta complementar a praticamente tudo que se faz. A gente fala sobre contadores que usam programação costumam ser melhores em automatizar suas tarefas. Engenheiros que usam programação costumam analisar dados de produção, da linha de produção de fábricas, muito melhor do que só usam Excel. Analistas de dados que sabem programar são mais eficientes. Traders no mercado financeiro, como no meu caso, conseguem analisar dados no mercado muito melhor. Todas as profissões conseguem se beneficiar disso. E essa ideia tem muita relação com essa conexão aqui entre algo que eu li em um livro de produtividade escrita com algo que eu li num livro de desejo, num conceito de marketing. São áreas diferentes que essa conexão, quando eu ativamente tentei forçar essas duas ideias, eu cheguei nesse terceiro conceito aplicado para Asimov. Vou dar um outro exemplo para vocês. Vocês podem estudar programação de duas formas diferentes. Por exemplo, vamos supor que vocês estão fazendo um curso de Python básico aí da internet. A gente até tem um curso aí, o Python Masterclass, por exemplo. Vocês poderiam vir aqui e colocar todas as observações que estão vendo no curso. Então, o autor do vídeo me ensinou a instalar o Python de tal forma. E vamos escrever aqui qual foi essa forma. Conceitos do Python. A gente poderia começar a pensar, existe o conceito variáveis, existem números, existem números, existem dicionários, existem listas e assim por diante. E todo esse conhecimento que está aqui, isso aqui seria uma estrutura top-down. Se nós formos abordarmos uma estrutura estilo bottom-up, como é do Zerocasting ou desse livro, na verdade, as notas elas não estariam organizadas de Python Masterclass para baixo. Elas estariam organizadas dos conceitos para cima.
Ou seja, eu criaria uma variável aqui, como por exemplo esta, tá? E isto aqui seria o meu conceito. E aqui eu poderia começar a olhar para cima e perceber como funcionam variáveis no Python. E aí aqui eu poderia descrever, cara, variáveis no Python funcionam de tal e tal forma, descrever como funcionam, peculiaridades, mas a grande mágica é quando eu começo a estudar outras linguagens de programação. E eu poderia colocar como funcionam variáveis no JavaScript. Reparem que eu entrei no conceito e comecei a olhar para cima, e não apenas cheguei da aula e olhei para baixo. É uma forma de abordar completamente diferente. Essa estrutura aqui vai me permitir fazer o quê? Entender quais são as diferenças entre JavaScript e Python. Entender como que se faz aqui, como que se faz aqui. Será que Python é mais fácil ou é mais simples? E a partir desse tipo de ideia, que eu, por exemplo, consegui fazer uma outra análise entre comparações de dificuldade de linguagem de programação. Tem um grande documento que eu fiz aqui, isso aqui é um grande exemplo, ó, de como que a gente consegue ler arquivos, como é que é para fazer no Python, 128 caracteres, no C++, 301 caracteres e no Java, 648 caracteres. É o conceito olhando para cima e me permitindo entender oposições de ideias, momentos em que essas ideias ou que esses conceitos eles se somam ou que eles são contrários. Isso aqui, esta forma de pensar que de fato vai permitir que vocês criem novas conexões, que vocês aprendam coisas que não existem por aí. É muito válido se vocês dependem de trabalho criativo. Esse aplicativo aqui, que é o Obsidian, eu acho ele muito legal, porque uma vez que vocês vão criando as notas, como é o que eu fiz aqui, vocês já vão começando a ver quais são as conexões que elas têm entre si. Aqui no cantinho a gente tem o que seria um grafo local, ou seja, eu estou na nota de desejo, tem uma série de informações que eu coloquei aqui sobre desejo e eu percebo que existe uma conexão entre do livro How to Take Smart Notes, mas também tem um outro livro aqui chamado Breakthrough Advertising, que é um livro que eu li sobre criação de anúncios também. E ao mesmo tempo também tem um outro sobre processo de criação de criativos. Criativos seria um anúncio de uma rede social, que estão relacionados com desejo. Quando eu entro no How to Take Smart Notes, eu vejo várias relações aqui. Tanto relações que vão para um livro de foco. Eu tenho aqui alguns outros aspectos, alguns conceitos, uns viés comportamentais, e eu consigo ver como que essas redes e como que o meu conhecimento está organizado. E é claro que uma vez que vocês façam isso por tempo suficiente, vai chegar um momento em que a rede de vocês vai ter esta cara aqui, com muitas ideias interconectadas, conceitos que às vezes partem de programação, chegam no marketing, daqui a pouco vão para, sei lá, sociologia. E o que eu posso dizer que mais interessante quanto a isso é que a parte essencial assim é que desenvolver conexões entre notas tira vocês do aspecto passivo quando vocês estão estudando, e ser passivo ao estudar é chato, vocês só recebem e não fazem nada contra aquilo, e se colocam numa posição ativa, onde vocês são sempre forçados a se perguntar: como isso que eu estou aprendendo agora tem relação com o que eu já sei? Que novas ideias eu, e só eu, posso desenvolver a partir disso? Porque só vocês vão ter a rede que vocês têm. Se tu, por exemplo, é uma pessoa que estuda Python, ao mesmo tempo estuda C# e estuda matemática, talvez só tu consiga ver relações e conexões entre essas ideias e criar coisas que ninguém mais está vendo porque ninguém combinou essas três áreas da forma como tu está combinando. Essa é a grande mágica. Espero que vocês tenham gostado, possam de repente se interessar pelo método. Caso queiram aprender mais, sugiro que pesquisem pelos termos Zettelkasten, que é esse termo aqui. Existe também um livro que não é diretamente relacionado com isso, mas tem muito a ver, que se chama How to Build a Second Brain, do Thiago Forte, que fala sobre como construir um segundo cérebro. Isso aqui seria uma forma de segundo cérebro. E é isso. Se gostaram do vídeo, deixem um comentário. Se concordaram, não concordaram com algum aspecto ou ficaram com alguma dúvida, comenta aí que esse é um assunto que eu adoro discutir. Forte abraço e até o próximo vídeo.